Daiane Muniz, Marcelo de Lima, árbitros do jogo Inter e Cruzeiro, foram suspensos. É isso aí. Vocês não ouviram errado, não. E a partida de Inter e Cruzeiro foi cancelada. Isso vocês ouviram errado. Continua a mesma coisa. A derrota do Cruzeiro, o jogo perdido pela incompetência dos árbitros, Daiane Muniz e Marcelo de Lima. Para mim, na minha opinião, não tinha que ser só suspenso, não. Tinha que ser expulso da arbitragem. Daiane Muniz já tinha errado contra o Atlético, Grêmio e Atlético. Ela já tinha errado. E agora ela foi ouvir o árbitro de campo, Marcelo de Lima. Esse já foi com má intenção no jogo. Esse já foi apitar querendo a derrota do Cruzeiro. Esse tinha que ser expulso. E Daiane Muniz, essa tem que ter mais preparo, porque não tem competência nenhuma para ser árbitra de vídeo. Infelizmente. E Marcelo de Lima, para mim, na minha opinião, tinha que ser expulso. Ou o Cruzeiro tinha que ter saído, para mim, o Cruzeiro tinha que ter saído do jogo naquele jogo. Tinha que ter saído do campo, nem voltar para o segundo tempo. Pela lambança que esse árbitro fez. Esse competente, esse grosso, esse arrogante árbitro. Infelizmente, o Cruzeiro perdeu esses 3 pontos. Mas foi suspenso. Agora me diz, até quando? Até quando eles vão ser suspensos? Até quando? Bora para a notícia. Mas antes disso, você que acabou de chegar aqui e não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e seu comentário sobre essa arbitragem. Isso ajudará muito o nosso canal. Bora lá! O que não é bom é a gente ver o que acabaram vendo aí alguns clubes no final de semana em relação à arbitragem, no caso do Cruzeiro. Por exemplo, coloca a manchete no ar aí do No Ataque. CBF decidiu então afastar Marcelo de Lima Henrique, Daiane Muniz, que foi quem disse no VAR, cartão vermelho muito bem aplicado, e os assistentes também dessa partida, Hugão. Daqui a pouco vem a Nadine para conversar ainda mais conosco, e só não teve relação com o jogo do Cruzeiro, mas também a comissão do jogo Sport Palmeiras foi afastada. Até quando, né? Essa que é a pergunta. Até quando que serão afastados? 2 rodadas, 3 rodadinhas, como é que é? Informação tem que o Cruzeiro pede para que Marcelo de Lima Henrique não apite mais jogos do Cruzeiro, né? Vamos ver o que a CBF responde sobre isso aí. Ô Bel, ano passado, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos me foge sempre o nome o árbitro da final do Campeonato Mineiro, aquele nervoso. Logo em seguida ele é afastado e outros 2 árbitros são afastados. É meio que um protocolo da CBF nas primeiras rodadas para dar um sinal de que eu estou fazendo alguma coisa. É o que eu falo, o futebol é uma roda gigante e a gente sempre vive os mesmos cenários. E agora, Ronaldão, só para você complementar, olha que loucura. Tá entrando, o campeonato já começou, o Brasileirão já está aí rolando e agora vai ter treinamento de árbitro na CBF. Eu sei que existem outros treinamentos, mas aí anunciaram um novo treinamento. Eu acho que a polêmica está tão grande, acho que todos os clubes no Brasil estão revoltados com a arbitragem no nosso país, né? A gente não sabe até que ponto, a gente não sabe se eles realmente estão errando porque são ruins ou incompetentes, como o Gão falou ontem, ou se o erro é um erro premeditado, né? A verdade é essa. Então, o que acontece é que a CBF está querendo dar, vamos dizer assim, ó, tomei uma atitude, afastei, mas como o Gão disse, até quando? Não era melhor fazer uma reciclagem geral nessa arbitragem, para que não haja tantos equívocos, vamos dizer assim, ou tantos erros nos jogos, porque prejudica os clubes que trabalham se manter. Se você é vencido por o seu adversário dentro de campo, beleza, tranquilo, vamos aqui conformar com a derrota. Mas quando é uma derrota, onde há uma participação direta do juiz, aí é revoltante. Em novembro do ano passado, o clube soltou um comunicado nas redes sociais
reclamando de erros do árbitro Rafael Claus na partida contra o Grêmio no Mineirão pelo Brasileiro. Esse jogo foi na reta final de 2024, 5 meses depois, logo na segunda rodada da Série A deste ano. Outro problema, dessa vez uma cobrança mais pesada por causa da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus contra o Internacional em Porto Alegre. Palavras como incapacidade, arrogância e prepotência estiveram na nota soltada pelo clube logo após a partida no Beira-Rio. O Cruzeiro também pediu a proibição do árbitro Marcelo de Lima Henrique, quem apitou a partida dos próximos jogos do time. Na coletiva, Pedro Lourenço também criticou a arbitragem. Eu fiz questão, de vir nesse jogo, para mim entender o momento nosso, as nossas dificuldades, o dia a dia. Você chega aí chega no jogo aí e você vê um absurdo desse acontecer, É um absurdo um negócio desse, Então, passou da hora de profissionalizar os árbitros, Os árbitros têm que ser profissional e tem que exigir deles e cobrar deles. É lamentável que está acontecendo isso e nós temos que unir com o Alessandro, com os outros e cobrar uma atitude das autoridades que se olha, que trata com mais carinho. Vale lembrar também que no Campeonato Mineiro deste ano, o Cruzeiro teve problemas com um outro árbitro do quadro da CBF. Felipe Fernandes de Lima, no clássico contra o Atlético. E o VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão e que deveria ser, no mínimo, questionado as imagens. E isso foi antes da expulsão do Gabriel. Infelizmente não aconteceu. Aí fica o questionamento, por que veio o árbitro de VAR lá do Paraná? Não entendi essa. Porque veio um nascido lá em Curitiba. A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, Estranho, no mínimo, isso. Pra quê, Esse discurso de falar, de reclamar da arbitragem, acho que já passou o tempo. Eles deveriam ter tomado uma atitude quando para o campeonato, os clubes deveriam se reunir, falar que sim, a arbitragem precisa ser profissionalizada, porque senão todo ano vai ser a mesma coisa, a mesma reclamação, muda a comissão de arbitragem, mas o trabalho não muda, portanto os árbitros irão continuar errando. E não adianta afastar os árbitros, porque depois eles voltam e não tiveram treinamento nenhum. Então os erros vão continuar. Para a gente começar aquecendo desse jogo do Cruzeiro, antes desse lance que foi a polêmica do final de semana, teve um gol anulado do Cruzeiro. Queria saber se sobre isso há dúvidas, Nadine. É um lance até rápido, difícil para o assistente que não estava na linha de fundo no momento do cruzamento, mas a bola ela saiu por completo. A árbitra de vídeo teve essa imagem, a gente pode perceber que existe um espaço ali entre a bola e a linha de fundo, no espaço do gramado, então quer dizer que a bola realmente saiu por completo, por isso que o gol foi anulado. Para o assistente em campo era muito difícil ele acompanhar a velocidade da bola, ele não estava na linha de fundo, mas pelas imagens do árbitro de vídeo, sim, o gol foi bem anulado. Concordo. Sem discussão, agora sim, Hugão, vamos partir para o próximo lance pós este gol do Cruzeiro, que é a expulsão do Jonathan Jesus, Nadine. É uma expulsão errada, incorreta, porque o Wesley ele faz o giro, tem um contato na perna do Jonathan, mas em momento algum aquele contato é um contato faltoso, é um contato normal de jogo, onde o Jonathan tenta ali também disputar a bola, mas ele acaba tocando levemente na perna do Wesley, que está fazendo o giro e acaba se desequilibrando e caindo. Na minha opinião, não foi falta. Muitas pessoas ficaram na dúvida, mas se fosse falta era para cartão vermelho? Sim, porque ele teria uma oportunidade clara de gol, porque ele ficaria em pé com a posse do domínio da bola, estava de frente para o campo e só tinha um goleiro à sua frente, de frente para o gol. Mas não foi falta. E o que mais chama a atenção, a indignação dos torcedores, até o Hugão pode falar sobre isso, é o áudio do VAR, tentando de qualquer maneira justificar o que o árbitro marcou em campo. Então, o que me assusta, isso já aconteceu na primeira rodada, a gente falou sobre o lance lá do pé alto do jogo do Grêmio, que os árbitros de vídeo eles estão tentando justificar o que o árbitro em campo marcou. Então, parece que é uma orientação de fato, a linguagem, a fala que eles utilizam para, em lances interpretativos, afirmar que o árbitro de campo está correto. Mas nesse lance ali, até a CBF soltou a nota assumindo o erro, porque não tem como dizer que isso foi falta e que o lance foi correto.
Inclusive, Nadine, colocamos esse áudio ontem. A mesma pessoa do pé alto, né, Daiane Muniz, ela dizendo cartão vermelho muito bem aplicado ou algo nesse sentido. Falamos sobre ela, inclusive, né, na semana passada, em relação àquele lance com o Grêmio. Chega a ser cômico, né? Falar assim, parabéns, você acertou. Eles estão trabalhando, não precisa desses elogios, dessa afirmação. Isso parece que é para convencer alguém que está escutando o áudio, né? Mas, de fato, não tem como... na minha opinião, chega a ser vergonhoso esse tipo de orientação que está sendo passada para a arbitragem e eles, de fato, não estão assistindo futebol. Não vai mudar profissionalizar. Sabe por quê? Porque são as mesmas peças, são as mesmas caras, os mesmos rostos, a mesma política, o mesmo trabalho, a mesma federação, as mesmas federações, a mesma confederação, o mesmo sistema. Não vai mudar. Muda se mudar as peças, se mudar a liderança, se mudar o formato de trabalho. Aí muda. Enquanto for Marcelo de Lima Henrique, enquanto for Rafael Claus, enquanto for Anderson Daronco, enquanto for esses caras, Daiane Muniz, enquanto for essas pessoas, não muda o sistema, não muda a forma de pensar, não muda a leitura de jogo e não muda principalmente o interesse de transformar algo que pode ser muito maior em algo muito melhor. Não tem esse interesse. Então, é dar murro em ponto de faca e não ver mudança. Porque se não muda na estrutura completa e não muda o sistema, não muda a execução e ponto final. E é isso aí. É que o Gão falou sobre a responsabilidade dos jogadores também. Eu concordo com ele, porque eu, né, como ex-jogador que sou, eu vivi muito isso dentro do vestiário. O treinador muitas vezes vinha, falava a forma como o time deveria jogar e tudo. Mas eu lembro perfeitamente quando eu jogava pelo São Paulo, o Raí pedia pro Tele 5 minutinhos ali pra gente conversar e dizia, olha, o professor tá pedindo isso, aquilo e tal, a gente não vai desrespeitar o que ele tá falando, mas lá dentro nós vamos jogar assim, 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 porque quem sente o jogo é o jogador. O treinador pode preparar. A função do treinador é preparar o time para jogar. Só que você não combina com o adversário a maneira como ele vai jogar. Você tem a formação, né, vamos dizer assim, a formação tática do time. Mas o que vai acontecer em campo é muito natural. Então, a gente, de acordo com o jogo, a gente mudava muitas vezes a forma de jogar. Por isso que o São Paulo ganhava muitas partidas. Isso é espetacular. Isso é a chamar a a responsabilidade, porque o jogador tem que ter isso. Não é culpar, às vezes, o treinador, culpar isso, aquilo, porque quem joga é o jogador, né? Vimos aí, foram suspensos, mas até quando? Até quando? Com esses erros grotescos, não sei se foi sem intenção, que para mim foi com intenção, má intenção que eles estavam, ridículo, como eu já tinha falado, e vimos aí também o multicampeão Ronaldo Luiz, que diz que os jogadores chamavam a responsabilidade para si e não ficava fazendo joguinho para jogar a responsabilidade só para cima do técnico. Quem dera se hoje os jogadores fizessem a mesma coisa, quem dera. Podíamos ver também em 2013, o Cruzeiro, que os jogadores chamavam a responsabilidade para si, não é porque fez aquela jogada, treinou daquele jeito, que tem que continuar daquele jeito. Cara, muda. Viu que não está dando certo? Dentro de campo, vocês se organizam e muda. Simples assim. Chama a responsabilidade. Vocês podem fazer isso? Podem. Vocês têm futebol para isso? Tem. Simplesmente, mas está com medo de chamar a responsabilidade para si mesmo? Infelizmente, os jogadores hoje estão desse jeito. Está desse jeito. É por isso que muitas vezes o futebol está ficando chatão. É complicado. Mas, voltando até quando que vai ficar? Para mim, na minha opinião, na quinta rodada, eu creio que já estão de volta. Na quinta, sexta rodada, já estão de volta, exercendo a função deles. Infelizmente, isso aí para mim foi só uma cortina de fumaça, suspendendo. Só a cortina de fumaça. Para mim tinha que ser expulso da arbitragem. Simples assim. E o que vocês acham disso? Comenta aí, deixa no comentário. Também deixa o seu like, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Fui!